termos associados ao nome: adjuntos adnominais e predicativos. Então vamos lá. Primeira coisa, o adjunto adnominal, ele é ligado ao nome, assim como o predicativo, só que o predicativo, ele é ligado ao nome com interferência do verbo. Ou seja, o verbo precisa ajudar o predicativo a se ligar ao adjunto adnominal, ok? O adjunto adnominal, por sua vez, não precisa. O adjunto adnominal é sem a interferência do verbo. Outra coisa, o adjunto adnominal é uma qualidade conhecida antes da ação expressa pelo verbo. E o predicativo é uma qualidade que se revela durante a ação, tá? É uma coisa que você fica sabendo por causa do verbo. Então, o adjunto adnominal é uma qualidade conhecida antes da ação e o predicativo é uma qualidade que se revela durante a ação. Então, de modo mais fácil, a gente pode falar que o adjunto adnominal é uma qualidade velha, é uma qualidade já, né, sabida. E o predicativo é uma qualidade nova, que a pessoa que está lendo fica sabendo na hora. E para finalizar, o predicativo tem predicativo do sujeito e do objeto. O adjunto adnominal, ele não tem essas subclassificações, esses subtipos, tá? O que vai ser a dica para a gente descobrir o que é adjunto e o que é predicativo, se é uma qualidade conhecida antes da ação, se é uma qualidade velha, ou se é uma qualidade que se revela durante a ação, se é uma qualidade nova. Vamos então agora para a prática. Vamos pegar essa frase aí: a casa do século XIX desabou, e vamos analisar. Então vamos lá. Primeira coisa, a casa, sujeito simples, né? Desabou é o verbo. Agora o que me interessa é analisar esse do século XIX, que é um termo associado ao nome, casa, não está ligado ao verbo. É a casa do século XIX. Então esse do século XIX vai ser ou um adjunto ou um predicativo. Então vamos lá. A casa do século XIX, o que eu tenho que olhar principalmente é se essa é uma informação velha ou uma informação nova. Velha ou nova em relação ao verbo, ou seja, é o verbo que faz essa casa ficar do século XIX, ou ela já é do século XIX antes do verbo agir. Então, por exemplo, a casa desabou. Vamos supor que não tem do século XIX. Esse do século XIX está sendo intermediado pelo verbo ou não. Então, eu vou ver aqui que a casa do século XIX desabou tem uma qualidade conhecida antes da ação. A casa já era do século XIX antes de desabar. Então, o adjunto adnominal, ele não tem interferência do verbo para se ligar ao nome. Ele está ligado ao nome direto. É a casa do século XIX que desabou. Como é uma informação velha, a casa do século XIX, é uma informação que eu já conhecia antes da ação do verbo desabar, eu posso afirmar sem problema que do século XIX é um adjunto adnominal. Tá ok? Vamos pegar aqui mais uma frase. Ó. As pensões alegres dormiam tristíssimas. E eu quero fazer a mesma coisa. As pensões, então, é o sujeito simples, é o nosso nome. Qual é a ação velha aqui? A qualidade velha. Elas já eram alegres e ficaram tristes, ou elas já eram tristes e ficaram alegres? Alegres é uma qualidade velha, concorda? As pensões alegres, elas já eram alegres, só que elas dormiam tristes. Então, alegres é uma qualidade velha e que não tem interferência do verbo. Elas já eram alegres antes de dormir. Agora, depois que as pensões dormiam, elas ficavam tristes. Então, isso aqui vai ser um predicativo. Percebe como o predicativo se liga por pensões através do verbo? Elas dormiam tristíssimas. Ela precisa da interferência do verbo para se ligar. O alegres não. As pensões já são alegres, já era uma qualidade conhecida antes de dormir. Tá? Então vamos lá. Alegres, como eu disse, é uma qualidade velha. As pensões eram alegres ou são alegres, independente de dormir ou não. Então é um adjunto adnominal, uma qualidade velha. E tristíssimas é uma qualidade nova. Elas vão dormir tristes. É uma qualidade que se revela durante o verbo. Elas vão dormir tristes. Por isso que é um predicativo. O predicativo tem classificação, né? O adjunto adnominal eu marco como adjunto adnominal e acabou por aí. O predicativo não. Quando eu acho um predicativo eu tenho que classificar. E aí tem que ser ou do sujeito ou do objeto. Nesse caso aqui é fácil, né? Predicativo do sujeito, porque tristíssimas está falando de as pensões, que é o nosso sujeito aqui da frase. Tá ok? Bom, existe um teste infalível para confirmar se você marcou certo o adjunto adnominal e o predicativo. É o teste da troca por pronome. O teste da troca por pronome é o seguinte: você vai trocar o sujeito da frase por um pronome, pode ser ele, ela, nós, vocês, né? Qualquer pronome, e vai ver o que some junto quando você troca por pronome.
O que sumir junto é um adjunto adnominal. O que ficar é um predicativo. Ó, vamos ver. As pensões alegres dormiam tristíssimas. A gente falou que esse alegres era adjunto. Vamos conferir. Se eu trocar essa frase por um pronome, eu teria que falar elas, concorda? E aí eu teria que falar elas dormiam tristíssimas. Eu não posso falar algo como elas alegres dormiam tristíssimas. Então você vê que quando eu troco por elas, o alegre some e o tristíssima fica. Então, o que some é adjunto, o que fica é tristíssima. A casa do século XIX desabou. Trocando por um pronome ficaria ela desabou. Isso aqui tudo viraria ela. A casa do século XIX desabou, viraria tudo ela. Então significa que do século XIX sumiu junto com o sujeito, é um adjunto adnominal. Tá ok?